Em Terra e Paixão, Ramiro, junto dos capangas de Antônio, são enganados por Caio e Luana. Caio, com a ajuda de Rodrigo e Luana, tentarão despistar o Ramiro. Mas o que eles não podiam imaginar é que a fúria de Antônio seria tão grande que leve o vilão a fazer algo horrível com a Luana. E Rodrigo, apavorado, entrega onde fica o esconderijo de Aline. Antônio, feliz por ter finalmente descoberto o esconderijo de Aline, fala para os seus capangas: agora eu quero que vocês se reúnam, que eu vou finalmente pegar aquela viúva. Mas o que o vilão não poderia imaginar é que Ramiro e Kelvin irão ajudar Aline. E Antônio acabará tendo o seu pior castigo e pagando por todos os seus crimes. Isso tudo poderá acontecer quando Ramiro vai até Antônio. E ao ver o patrão, Ramiro fala: patrão, eu tenho uma coisa para te contar. Antônio não perde tempo e, chamando o capanga de burro, pergunta: então fale logo, homem, que eu não tenho tempo a perder. Ramiro então fala para Antônio: eu soube, patrão, que o Caio está planejando visitar a Aline no Natal. Antônio, olhando para Ramiro, pergunta como ele soube dessa informação. E Ramiro fala: foi um amigo meu lá do bar que me contou. Antônio então dá ordem a Ramiro para reunir alguns capangas e seguir Caio. Ramiro então fica de tocaia dentro do seu carro, esperando Caio. O capanga, ao ver o carro do Caio saindo, ele começa a seguir o carro. Mas Ramiro, ao perceber que tinha alguma coisa errada, ele se aproxima do carro do Caio e vê que dentro está a Luana e o Rodrigo. Ramiro, furioso, para o carro dos dois e obriga a Luana e o Rodrigo saírem. O capanga perguntará: mas o que vocês dois estão fazendo com o carro do Caio? Luana, com ar de deboche, fala: eu estou ajudando uma família a se reunir no Natal, seu monstro. Ramiro olha para os outros capangas e fala: agora sim o patrão vai acabar com nós. A gente é uns incompetentes, como ele mesmo fala. Ramiro então ligará para Antônio. E o vilão, ao atender, diz: então, Ramiro, você já descobriu onde aquela viúva tá? Ramiro então explica tudo o que aconteceu. E Antônio, furioso, diz: mas eu tô cercado de pessoas incompetentes mesmo. Ramiro então pergunta: e o que o patrão quer que eu faça com esses dois? A Luana e o Dr. Rodrigo. Posso soltar eles? Antônio, furioso, responde: mas você é um jumento mesmo, Ramiro. É claro que não. Traga esses dois aqui, que eu mesmo vou fazer eles me contarem onde está aquela infeliz da Aline. Luana e Rodrigo ficam apavorados ao perceberem que não serão liberados como eles pensavam. Ramiro fala para os capangas colocarem a Luana e o Rodrigo dentro do porta-malas. Ramiro, junto dos capangas, vão até uma casa velha e, ao chegar lá, Antônio já estará esperando por eles. Antônio, ao ver Ramiro, pergunta: cadê aqueles dois enxeridos que pensaram que podiam me enganar? Ramiro abre o porta-mala e tira os dois para fora. E Rodrigo, ao ver Antônio, fala: o senhor não pode fazer isso com a gente, isso é crime. Mas Antônio, debochado, ri e diz: você ainda não aprendeu, seu advogadozinho, que nessa cidade sou eu que mando e desmando. Luana, apavorada, perguntará: e o que o senhor quer com a gente? Antônio responde: vocês dois se aliaram com aquela viúva para me enganar, e eu vou fazer vocês dois pagarem por isso. Luana e Rodrigo se olham com medo, e Antônio continua falando: mas se vocês me contarem onde aquela rata está escondida, eu libero vocês, e vocês podem seguir com a vida de vocês tranquilo. Luana, no entanto, não se intimida e fala: a gente não vai trair a Aline. Eu nunca vou te contar onde a Aline está escondida. O senhor é um monstro. Ramiro se intromete e fala: se eu fosse você, Luana,
eu falaria logo pro patrão onde aquela viúva tá. Até porque o patrão não tá de brincadeira. Antônio então chama um de seus capangas e diz pra ele: você, pegue essa aí, essa tal de Luana, e leve lá pra dentro. E você já sabe o que tem que fazer. Rodrigo, assustado, pergunta: o que você tem intenção de fazer, Antônio? Antônio então responde: isso depende de você. Se você cooperar, não vai acontecer nada. Rodrigo perguntará: e caso contrário? Antônio então ameaça: aí você vai ver, mas eu aconselho você a não pagar para ver. É então que todos ali escutam os gritos de Luana e Rodrigo, não vendo alternativa, fala o endereço do convento para Antônio. Antônio então reúne os capangas e ordena: eu quero que vocês se preparem, que nós vamos até esse convento agora mesmo. Antônio olha para um dos capangas e diz: e quanto a esses dois, você fique de olho neles e não deixe eles escaparem daqui. Tamo entendido? Ramiro, no entanto, começa a sentir ansiedade e, pegando seu carro, ele volta para casa. Antônio, vendo Ramiro indo embora, ele fala: mas o que foi que deu nesse homem? Mas, olhando para os outros capangas, Antônio diz: deixa o Ramiro pra lá e se preparem vocês, porque hoje eu vou ter a minha vingança. Enquanto isso, Ramiro chega no seu quarto. Ele então encontra o Kelvin. E Kelvin, vendo o estado de Ramiro, ele tenta acalmar o capanga. Ramiro então fala para Kelvin: eu não aguento mais, Kelvin, tanta violência. Kelvin, assustado, pergunta: o que foi que aconteceu, Ramiro? Ramiro então fala tudo o que tinha acontecido. E Kelvin, ao ouvir tudo, aconselha: mas o que foi que você fez para a Luana, Ramiro? Onde é que tá a Luana e o Dr. Rodrigo? Ramiro responde: agora eles estão lá presos, enquanto o patrão vai até o convento pegar a Aline. Kelvin, desesperado, diz: mas nós temos que fazer alguma coisa, Ramiro. Nós temos que ajudar a Aline. Ramiro diz: mas o que nós podemos fazer, Kelvin? E Kelvin então ligará para Caio. Caio, ao atender a ligação, pergunta: o que foi, Kelvin? Aconteceu alguma coisa? Kelvin diz então que Antônio tinha descoberto onde fica o convento, que a Aline está escondida. Caio, assustado, pergunta: mas como ele descobriu? Kelvin explica toda a situação e diz: se você topar, Caio, eu tenho um plano. Caio pergunta: e que plano é esse, Kelvin? Kelvin fala para Caio que armará uma arapuca para Antônio e avisa: depois disso, Caio, o doutor Antônio com certeza vai parar na cadeia. Ao desligar o telefone, Ramiro olha para Kelvin e pergunta: mas que plano é esse, Kelvin? Kelvin fala que irá precisar muito da ajuda de Ramiro. E Ramiro, preocupado, diz: não sei não, você não vai me encrencar com o patrão não, né, Kelvin? Mas Kelvin fala para Ramiro deixar de ser um capacho e diz a ele: Ramiro, você já fez muita coisa ruim, mas agora é a tua chance de fazer uma coisa boa na tua vida e salvar uma mãe. Ramiro, preocupado, pergunta: tá bom, Kelvin, mas me diz aí, o que eu tenho que fazer? Kelvin explica todo o plano para Ramiro. Ramiro então liga para Antônio. E Antônio, ao atender a ligação, pergunta: o que você quer, seu traste? E me diga uma coisa, por que você saiu correndo mais cedo, Ramiro? Ramiro fala que não tinha se sentido bem e pede ao patrão: patrão, eu queria me redimir com o senhor e te ajudar a pegar a Aline. Antônio então fala para o capanga: então, seu asno, você me encontra lá na saída da cidade, que hoje nós vamos pegar aquela viúva. E antes do Ramiro sair, Kelvin olha para ele e pergunta: você entendeu tudo, não entendeu, Ramiro? Ramiro fala que sim e vai até Antônio. Enquanto isso, Caio fala com a freira Terezinha e pergunta para ela se ali no convento tem câmeras. Terezinha, achando a pergunta um pouco estranha, perguntará:
Não, Caio. Aqui nós preservamos a privacidade de cada um. Aline então interrompe e diz: mas a sala principal tem câmeras, não tem? Terezinha confirma. Realmente, ali é o único lugar com câmeras. Caio então explica o seu plano para a freira e pede a ela para não deixar ninguém entrar naquela sala. Terezinha, preocupada, diz: esse plano de vocês é muito perigoso e coloca em risco tanto a vida de vocês como a de todos aqui. Aline então suplicará, dizendo: eu te peço, irmã, essa é a minha única possibilidade para colocar um fim em todas as maldades daquele monstro do Antônio. Terezinha, mesmo com medo, concorda em ajudar Aline e Caio e diz: pois, como é por uma boa causa, eu vou avisar a todos que não saiam dos seus quartos. Aline então agradece. E enquanto isso, Kelvin vai até a delegacia para falar com Marino. Marino, ao ouvir todo o plano de Kelvin, diz: esse teu plano é muito arriscado e vai colocar a vida da Aline em um grande perigo. Mas, por outro lado, se der certo, eu vou poder colocar o Antônio na cadeia, de uma vez por todas. Kelvin então responde: você não se preocupe que vai dar tudo certo. O Ramiro já me garantiu que vai ajudar. Já Antônio, ao chegar de frente do convento, fala: finalmente eu vou me vingar dessa viúva. Mas antes que Antônio entrasse, Ramiro fala: espera, patrão. Talvez seja melhor nós esperarmos o Caio ir embora antes. Antônio então pergunta: e quem foi que pediu a tua opinião, seu estrupício? Mas dessa vez você tem razão. Até porque aquele ali com raiva dá trabalho. Caio, então, ao ver que Antônio e Ramiro tinham chegado, ele dá o sinal para a irmã Terezinha, que junto de Jussara e João, saem no carro que Caio tinha usado para ir até o convento. E Ramiro, vendo o carro, fala: olha, patrão, tem 3 pessoas saindo em um carro. Deve ser o Caio e a família da Aline. Antônio, então, olhando para os seus capangas, diz: eu vou lá dentro com o Ramiro. Enquanto isso, vocês fiquem aqui em frente me esperando. Antônio e Ramiro então entram. E ao verem Aline entrando na sala principal, os dois vão atrás dela. E Aline, ao olhar para trás, se assusta ao ver Antônio. O vilão, com cinismo, pergunta: então, era aqui que você estava se escondendo, sua rata? Aline finge surpresa e pergunta: mas como você me encontrou? Antônio, se gabando, responde: eu sou um homem muito poderoso e influente, e você já devia saber disso. Aline então coloca em ato o seu plano. E enquanto isso, na outra sala, Caio monitora tudo pelas câmeras de segurança. É então que Marino chega. Marino, ao chegar na sala, fala: Caio, eu entrei pelos fundos, assim os capangas do teu pai não me viram entrar. Caio, olhando para Marino, diz: você chegou bem a tempo. Enquanto isso, na sala principal, Aline olha para Antônio e pergunta: como você consegue viver fazendo tanto mal? Por que você não me deixa em paz? Antônio, com sangue nos olhos, responde: por quê? Você ainda pergunta? Uma mulher qualquer que quis me peitar de frente. Você acha mesmo que eu iria deixar isso acontecer? Aline então começa a perguntar: então foi por isso que você mandou pegar o meu filho naquele dia? Antônio, com um ar debochado, diz: eu ia era fazer um favor para aquela criança, dar ele para uma família decente. Aline, furiosa, fala: então você confessa, seu canalha, e também confessa que foi você que mandou o Ramiro tentar me afogar? Antônio, não entendendo, pergunta: mas por que dessa história agora? Mas Ramiro fala: isso foi eu que fiz, mas foi o patrão que mandou, não foi, patrão? Assim como dar cabo do teu marido, Aline, e de todas as outras vezes que te demos aqueles sustos, foi ordem do patrão. Antônio
com raiva, olha para Ramiro e diz: Mas que conversa é essa, Ramiro? Por acaso você veio aqui para se confessar? Essa desgraçada sabe muito bem que fui eu que mandei fazer tudo isso. Aline, vendo que o seu plano estava dando certo, fala: Você é realmente um monstro. Isso tudo por causa de dinheiro? Antônio então fala: Sim, foi dinheiro, mas também é uma questão de respeito. Se o teu marido tivesse vendido as terras desde o começo, nada disso teria acontecido e vocês iam estar vivendo felizes bem longe daqui. Aline então diz: Mas todas essas tuas maldades acabam aqui. Antônio, não entendendo, fala: Ô menina, eu acho que você não tá entendendo a situação. Mas antes que Antônio terminasse de falar, Aline o interrompe e diz: Você que não tá entendendo, Antônio La Selva. É então que Aline aponta para as câmeras e avisa a Antônio: Nós gravamos cada palavra que você falou, seu monstro. Você vai mofar na cadeia. Antônio, furioso, olha para Ramiro e diz: Ramiro, o que você tá esperando? Acabe com essa desgraçada. Mas Ramiro olha para Antônio e diz: Me desculpa, patrão, mas eu não vou fazer isso não. Na verdade, eu não vou nunca mais fazer mal a mais ninguém. Antônio então diz: Você é um ingrato, seu... Mas antes que Antônio terminasse de falar, Caio e Marino entram. E Marino, se aproximando de Antônio, fala: Seu doutor Antônio, o senhor está preso. Antônio, inconformado, diz: E quem você pensa que é, seu delegadozinho? Marino deixa claro que ele é o delegado e que, graças à confissão que Antônio tinha feito, ele tinha provas suficientes para colocar Antônio atrás das grades. Antônio, não acreditando naquela situação, ele olha para Caio e fala: Você, o meu próprio filho, você armou para o teu pai. Você não tem vergonha, Caio? Caio responde: Eu já disse para você que eu não te considero meu pai e eu tenho vergonha de já ter te chamado de pai um dia. Aline completa: Engraçado, você chama o Caio de filho, mas queria se livrar dos seus próprios netos. Você não tem coração, você só ama o teu dinheiro. Antônio, inconformado, é levado para a delegacia. E Silvério avisa Antônio: Me desculpa, doutor Antônio, mas será impossível soltar o senhor. A quantidade de provas contra o senhor são realmente muitas. Agora, me digam aqui, o que vocês acharam do final do Antônio? Foi merecido? Coloquem a sua resposta nos comentários e me contem também aqui de qual cidade vocês estão nos assistindo. Está aparecendo para você também mais um vídeo surpreendente da novela Terra e Paixão. Clique para assistir e se inscreva no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.